História dos meus mais antigos antepassados de quem muito me orgulho descender. 19 de janeiro de 1057. Morre Odão I, Conde de Saboia, Marquês de Turim, Conde de Aosta e Moriana, meu 31º a 36º avô, 6 vezes meu avô, trisavô da rainha consorte Dona Mafalda de Saboia, mulher de Dom Afonso Henriques, Portugal Rex Primus. Odão I, Conde de Saboia, Marquês de Turim, Conde de Aosta e Moriana, nasceu em 1000 e morreu a 19 de janeiro de 1057, era filho de Humberto I, Mãos Brancas, Conde de Saboia, Moriana e de Chiablés e de Auxília de Lenzburg, neto paterno de Amadeu da Provença, e neto materno de Arnoldo I, Conde de Lenzburg e de, nome desconhecido, de Argau. Odão de Saboia foi Marquês de Turim e Conde de Saboia, bem como Conde de Aosta e de Moriana após a morte de seu irmão Amadeu I, em 1051. Odão de Saboia foi o progenitor da Casa de Saboia, na Itália. Odão de Saboia era o quarto filho do Conde de Moriana e Chiablés, Humberto I, Mãos Brancas, e de Auxília de Lenzburg e de Aosta, conforme o documento número 27 do Conde Humberto I, Mãos Brancas, e do rei Ardoino. Humberto I era filho de Amadeu da Provença e neto de Carlos Constantino, Conde de Viena, bisneto de Luís II, imperador do Sacro Império Romano Germânico. Os ancestrais de Auxília de Lenzburg e de Aosta não são exatamente bem conhecidos, pois existem várias teorias, mas seguimos a tese de Europaes Stemtafel, segundo a qual Auxília de Lenzburg e de Aosta, mãe de Odão de Saboia, era filha de Arnoldo I de Chanis, Conde de Lenzburg, mordomo da Casa da Borgonha. Biografia. Há muito pouca informação sobre Odão de Saboia e até mesmo algumas datas são incertas. Odão de Saboia aparece citado junto com seu pai, seus irmãos e sua esposa, Adelaide de Sousa, e seus filhos, em alguns documentos. Número 27 do Conde Humberto I, Mãos Brancas, e do rei Ardoino, documentos datados de 1040, nos quais seu pai, Humberto I, fez uma doação aos cônegos das igrejas de Santo Orso e San Giovanni de Aosta, com a aprovação dos 4 filhos, Odão, Amadeu, Aimone e Burcardo, e de seu neto, Pedro. Número 212 da Cartulário da Abadia de San André-le-Bas de Vienne, datada de 1046, referente a Odão, juntamente com seu irmão Amadeu, uma doação de seu irmão, Aimone, bispo de Sion. Número 35 do Conde Humberto I, Mãos Brancas, e do rei Ardoino, documentos, datados de 1051, nos quais Odão fez uma doação em sufrágio da alma do pai. Número 7 dos papéis da Provestura Dux, recolhidos e reordenados cronologicamente até 1300, datado de 1057, em que Odão, juntamente com a sua mulher, Adelaide de Sousa, e os seus filhos Pedro, Amadeu e as suas filhas, fez uma doação para a igreja de Aux. Com a morte de seu pai, o Conde Humberto I de Mãos Brancas, em 1042, o seu irmão Amadeu, filho mais velho, sucedeu-lhe em todos os seus títulos. Após a morte de seu irmão, Amadeu, ocorrida a 12 de dezembro de 1051, sepultado, segundo o historiador Samuel Guichenon na sua obra Histoire genealógique de la Royale Maison de Savoie, na Catedral de San Giovanni di Moriana, Odão recebeu para si todos os títulos de seu pai. O documento número 3 do Petit Cartulaire de Abbé de Saint-Sulpice en Bugey confirma que uma doação aos cônegos da abadia foi feita em janeiro na presença de Odão. Odão, tendo herdado os domínios de Saboia, expandiu-os graças ao seu casamento com Adelaide de Sousa, Marquesa de Turim e Sousa, título que herdou de seu pai, Olderico Manfredo II, Marquês de Sousa, Conde de Turim. Este casamento com Adelaide foi muito importante para a Casa de Saboia. Até aquele momento, tinham-se comprometido a expandir para além dos Alpes, mas agora, tinham a oportunidade de começarem a expansão na Itália. Odão acrescentou ao vasto marquesado de Turim os bens herdados de seu irmão, que incluíam, além do condado de Turim, também os condados de Alba, Albenga, Asti e Ventimiglia. Assim, a união entre Odão e Adelaide foi particularmente fecunda. A extensão dos seus domínios foi verdadeiramente notável, dominando, no seu conjunto, territórios com a dimensão de um reino, ainda que vários pequenos domínios se interpusessem, e aqui encontramos um marquesado, aqui um ducado, ali um condado pertencente a senhores feudais menores. Odão de Saboia morreu jovem, a 19 de janeiro de 1057, de acordo com a Regesta Comitum Sabodier. Ele morreu em Turim e deixou todos os filhos confiados à regência de sua esposa, que tinha pouco mais de 40 anos,
Ainda hoje o corpo de Odão repousa na Catedral de San Giovanni Battista, em Turim. Adelaide de Sousa sobreviveu também aos filhos e, de facto, manteve o poder de regente, primeiro dos filhos Pedro e Amadeu, depois do sobrinho Humberto, até à sua morte a 19 de dezembro de 1091, 31 anos depois da morte do marido. Rica e poderosa, Adelaide tinha grande aptidão para governar. Casamento e descendência. Odão I, conde de Saboia, marquês de Turim, conde de Aosta e Moriana, casou com Adelaide, marquesa de Turim e Sousa, em 1046, conforme Samuel Guichenoz. O casamento também é confirmado pela analista Saxo, quando fala de sua filha Berta. Adelaide estava no seu terceiro casamento, no primeiro casou, em 1037, com Hermann IV, duque de Suábia, de quem não teve filhos, viúva em 1038, casou novamente, em segundas núpcias, em 1042, com Henrique, marquês de Monferrato, casamento este confirmado por uma doação a São Antonino, segundo o relato do conde Humberto I, Mãos Brancas, e do rei Arduino. Assídua correspondente de papas e escritores, Adelaide, no papel de sua sogra, enfrentou até o imperador Henrique IV, casado com sua filha Berta de Saboia, meus 30 avós, 5 vezes meus avós, ameaçando de fechar a passagem do Col del Moncenisio, por ter repudiado a sua esposa Berta, acusando-a de ter muito pouca determinação maternal. Odão, conde de Saboia, marquês de Turim, conde de Aosta e Moriana e Adelaide, marquesa de Turim e Sousa, minha 31ª a 36ª avó, 6 vezes minha avó, tiveram 5 filhos. Pedro I, conde de Saboia, sucessor de seu pai, casou com Inês de Poitou, meus 30º a 35º avós, 4 vezes meus avós. Amadeu II, conde de Saboia, sucedeu a seu irmão Pedro, e casou com Joana de Genebra, meus 30º a 35º avós, 6 vezes meus avós. Berta de Saboia, casou com Henrique IV, imperador do Sacro Império Romano Germânico, meus 30º a 35º avós, 5 vezes meus avós. Ela foi prometida a ele aos 3 anos de idade. Adelaide de Turim, casou com Guix IV, senhor de Albon, e depois casou com Rodolfo de Rheinfelden, duque de Suábia. Odão de Saboia, bispo de Asti.